Galerinha do YouTube, seja bem-vinda, aqui é o Anderfil e é um prazer muito grande receber você aqui nesse momento. Eu agradeço pelos inscritos, eu agradeço pelas pessoas que vão se inscrever nesse canal, você vai estar me ajudando aí, beleza? Dá aquele joinha, coloca aquele comentário. Pessoal, eu quero falar de um cara que era muito rico, beleza? E que ele se encontrou com Jesus, um rico diante de Jesus. Vamos ver os detalhes aqui dessa história, vai ser muito bacana você poder acompanhar essa história comigo na íntegra, beleza? Esse cara que eu me refiro, o nome dele é Zaqueu. No versículo 1, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Pessoal, Jesus ia simplesmente passando dentro dessa cidade, pessoal. Agora você imagina, essa cidade, os teólogos dizem que é a cidade mais antiga do mundo. Eles acreditam assim. Alguns datam até 6.000 ou 9.000 anos, né? Então, não posso afirmar que é tudo isso, mas é o que os teólogos dizem. Beleza? Jesus ia simplesmente passando. Esse passando também indica que Jesus estava sempre em movimento. Jesus era um homem que estava entre outros homens. Ele era um homem de influência, era um homem que não ficava parado, era um homem que fazia missões, era um homem que ia lá para cima, certo? No versículo 2 está escrito: eis que havia ali um homem, olha só, chamado Zaqueu. E era este chefe dos publicanos e era rico. Senhores, vamos parar aqui um pouquinho para meditar. Esse cara chamado Zaqueu, não é de se admirar que ele era chefe dos publicanos e era rico. Agora você imagina um cara que tinha bastante dinheiro, que era chefe, era um cara ocupadíssimo, era um cara que tinha responsabilidade, era um cara que tinha status social. Manifestou-se dentro do coração dele o desejo de ver Jesus. Você sabia que o interesse por certas coisas indica que talvez você pode mudar? Olha o versículo 3. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Manifestou-se o desejo de ver Jesus. Pessoal, vamos falar a verdade aqui. Ele simplesmente queria ver Jesus. Só isso. Porque em um outro texto das Escrituras Sagradas diz que a fama de Jesus percorria todas as cidades circunvizinhas. Agora você imagina. Então, quando Jesus chegou em Jericó, a fama dele já tinha chegado muito antes de Jesus. Entendeu? E essa palavra aqui, ó, rico, o cara tinha grana. Isso aqui quebra aquela crença limitante que os ricos não vão para o céu. Isso é a pior mentira que tem. É a pior mentira que tem. Existem ricos avarentos, existem ricos gananciosos, mas existem ricos quebrantados, existem ricos cheios da presença de Deus, existem ricos que amam o Senhor, certo? Tem um outro texto dentro das Escrituras Sagradas também, fala de um jovem que era muito rico, possuía muitas propriedades, e Jesus chamou ele para seguir ele, só que ele recusou seguir Jesus porque tinha muitas propriedades, ou seja, ele era um cara apegado aos bens materiais. É esse tipo de rico que as Escrituras dizem que não vai conseguir a vida eterna. Você está entendendo como é que é o negócio? E tem um texto que diz: é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, é esse tipo de rico que eu estou te falando aqui. O jovem abandonou Jesus porque possuía muitas propriedades. Diferente de Zaqueu. Zaqueu era um rico que estava diante de Jesus. Ele manifestou-se o desejo de ver Jesus. E a minha pergunta é: você tem manifestado o desejo de ver Jesus? De andar com Jesus?
de contemplar a face de Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. As Escrituras diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. As Escrituras diz que devemos buscar a face do Senhor enquanto se pode achar. Certo? Então, nós devemos procurar ver quem era Jesus. A fama de Jesus corria todas as cidades. Olha a atitude desse cara, olha a atitude desse rico, desse chefe. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver. Isso aqui é forte, hein? Porque havia de passar por ali. Gente, isso aqui é estratégia. Isso aqui é uma estratégia muito interessante, porque olha a inteligência desse cara. Ele mapeou por onde Jesus ia passar. Ele fez um mapa mental. Não, Jesus vai passar por aqui. Então ele adiantou lá na frente, subiu em uma árvore e ficou lá esperando ver Jesus. Talvez, pessoal, ele tinha uma ideia na sua mente que ia simplesmente ver Jesus passando e Jesus ia prosseguir seu caminho, ia continuar sua estrada, sua rota. Só que para surpresa de Zaqueu, para surpresa desse rico, olha o que acontece no versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olha aqui a vírgula, e quando Jesus chegou àquele lugar, senhores, o que eu quero dizer para vocês é muito forte. Quando Jesus chega em um lugar, Jesus, ele olha para as pessoas com um olhar de amor. Jesus, ele olha para as pessoas com um olhar de cura, com um olhar de redenção. Todo lugar que Jesus chegou se tornou um lugar abençoado. Todo lugar que Jesus chegou, Jesus aumentou a prosperidade. Todo lugar que Jesus chegou, chegou a riqueza. Chegou a riqueza da cura, a riqueza financeira. Chegou a riqueza espiritual, a mudança, a conversão. E quando Jesus chegou naquele lugar, olha o que Jesus faz. Olhando para cima. Senhores, Zaqueu estava em cima da árvore. A Escritura fala aqui que ele subiu, né, Zaqueu? Então, se ele subiu, ele está em cima, beleza? Quando Jesus chega naquele lugar, ele olha para cima. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Um homem nunca ele pode estar acima de Jesus. Nunca, 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 nunca. Toda vez que alguém, um ser humano, está acima de Jesus, Jesus olha para cima e pede para ele descer. Sempre, sempre, sempre. Porque quem tem que estar acima é Jesus. O homem tem que estar embaixo. Senhores, entendeu? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Isso aqui é forte demais, gente. Meus amigos, isso aqui é forte demais. Às vezes, Deus, Jesus, ele tem pressa de usar a tua vida para milhares de pessoas. Deus, ele tem pressa que você pregue o evangelho. Deus, ele tem pressa que você faça o bem. Deus, ele tem pressa que você desce na casa do oleiro para ouvir as suas palavras. Não, eu quero me converter daqui a 50 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Deixa eu me converter quando eu estiver mais velho. É a pior besteira. O chamado de Deus para o homem rico era hoje.
Um homem rico diante de Jesus. E o que Jesus disse para esse homem rico? Hoje, eu quero ficar em um hotel, e esse hotel é a sua casa. Tem um outro versículo que diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, né? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se você está ouvindo a palavra de Deus hoje, então abra o seu coração para Ele e se entregue totalmente para Jesus. Às vezes é preciso descer. Às vezes você está em cima da figueira brava, da árvore brava. Figueira é uma árvore. Às vezes você está na árvore da prostituição. Às vezes você está na árvore das drogas. Às vezes você está na árvore dos pensamentos mal, do pensamento suicida. Às vezes você está na árvore do pecado. E qual é o recado de Jesus para você hoje? Desce depressa. Porque hoje eu quero ficar na tua casa. Meus senhores, Zaqueu era rico. Zaqueu tinha uma casa muito boa. E Jesus foi ficar na casa de um homem rico. Esse rico, por incrível que pareça, ele recebeu Jesus na casa dele. Eu pergunto para você, você tem recebido Jesus? Se um homem rico como Zaqueu, chefe, recebeu Jesus, todo lugar onde Jesus é bem recebido é transformado. Aquele lugar é abençoado. Eu estou lembrando de Obed-Edom, que recebeu a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que 3 meses que ficou lá essa Arca da Aliança, a Bíblia diz que houve prosperidade na casa de Obed-Edom. Quando Davi soube disso, ele mandou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança também representa a presença de Jesus quando ele está em um ambiente. Agora Jesus está no ambiente do homem rico, chamado Zaqueu. E Zaqueu recebe esse chamado naquele dia. Há 2000 anos atrás, ele recebeu uma palavra de Jesus chamada hoje. E você está recebendo essa palavra hoje também. O que você vai fazer? Vai receber Jesus? Ou vai rejeitar? Você vai querer descer da árvore dos pecados para se encontrar com Jesus lá embaixo? Olha a atitude do homem rico, do Zaqueu. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Isso aqui que é interessante. Há uma importância muito grande quando você recebe Jesus com alegria. Bem-aventurados que receberam Jesus com alegria. Ele recebe Jesus com júbilo. Júbilo significa extrema alegria. Gente, Zaqueu tinha um coração muito bom depois que se encontrou com Jesus. Certo? Olha o versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Rapaz, tem sempre aqueles que não entendem o seu chamado. Não entenderam o chamado de Jesus. Jesus, ele mesmo disse: eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes. Pessoas que estão sadias não precisam de remédio. Não precisa de médico. Simples. Por isso que Jesus às vezes visita traficantes de droga. Visita pessoas que estão na sarjeta, nos presídios, pessoas que ninguém dá nada, certo? Jesus está lá, operando. Olha o versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: opa, eis que dou aos pobres metade dos meus bens,
E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Gente, olha o que esse cara rico falou para Jesus. Um rico diante de Jesus se convertendo. Ele falou assim: eu dou metade dos meus bens se eu tenho defraudado alguém. Porque todos tinham Zaqueu como um ladrão. Se ele foi ladrão, eu não sei. Se era, eu não sei. Mas ele usou uma palavra aqui que me deixa muito pensativo. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém. Às vezes, o que precisa para a nossa vida é simplesmente de Jesus no nosso ambiente, na nossa casa. Simplesmente só isso. Olha o versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Hoje veio salvação a esta casa. Veja bem, quando Jesus fala que veio salvação a esta casa, Jesus está falando dele mesmo. Porque o nome Jesus significa Salvador do mundo. Salvação. Então, quando Jesus fala hoje, naquele dia, Jesus se manifestou na casa. Aqui, ó. Cadê aqui, ó? Casa. Hoje eu quero hospedar na tua casa. A palavra casa aparece aqui de novo. Hoje veio. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu vim a esta casa, por isso que ela teve salvação, transformação. Jesus, ele deseja salvar todos na sua casa. Pois também este é filho de Abraão. Filho de Abraão significa porque Abraão era o pai da fé. E agora esse homem rico que estava diante de Jesus, ele estava aceitando a fé de Abraão, a fé em Deus, a fé em Jesus. Lembra que Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de multidão? Está aqui, ó. Agora, Abraão é pai desse homem rico chamado Zaqueu. Filho de Abraão. Versículo 10 e último. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É aquilo que eu falei. O pessoal estava lá em cima reclamando, murmurando, porque Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. Mas Jesus tinha que ser hóspede de um homem pecador mesmo. Jesus tinha que ir atrás daqueles que estavam feridos. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse homem rico estava perdido, mas ele foi encontrado por Jesus. Jesus sempre ele vai se manifestar a quem tem desejo de ver ele. Meu querido, busque a Jesus, busque o Filho do Homem. Ele veio buscar e salvar. Ele veio buscar e salvar a sua alma. Deus abençoe você.